Olá, meu nome é Silvia Brizotti e eu quero compartilhar com você a restauração de uma imagem de São Francisco que chegou aqui na loja para eu reformar e ela estava bem precária assim, o pescocinho quebrado, faltando pedacinho do bichinho, faltava pedaço do dedo, o nariz não tinha a ponta do nariz, tinha várias imperfeições. Eu prometo para vocês que eu vou tentar editar esse vídeo pegando o máximo possível das imagens, porque eu não consegui salvar tudo, todos os passo a passo. Mas se vocês tiverem dúvida depois, deixem nos comentários que eu estou disposta a ensinar todo mundo que quiser aprender. Então, vem comigo! Essa é uma imagem de gesso, ela tem 38 centímetros de altura e ela chegou nessa situação, ó. É uma imagem que tem um valor, né, sentimental grande, do qual a cliente não quis dispor dela. Então, ó, faltando o rabinho do animal, o pescoço totalmente quebrado, todo circular quebrado, dava para ver até o arame do pescoço, faltando a pontinha do nariz. E aí, a primeira coisa que eu fiz era entender todas as partes da peça que eu tinha que refazer com gesso. Essa peça, ela estava envernizada. Então, antes de mais nada, antes de começar a restauração, eu apliquei um primer, vou mostrar para vocês aqui o vidrinho, em toda a peça. Esperei secar e depois eu fui aplicando o gesso. Eu utilizei esse primer da cor Fix, ele é à base de água e eu dei uma demão na peça. Em um recipiente, eu preparei o gesso. Eu comprei esse material na casa de construção e utilizei a mesma medida do gesso. Eu adicionei nesse potinho e a mesma medida eu coloquei de cola. Eu gosto de utilizar a cola extra forte da Cascorês. Ela dá uma boa adesão e é uma cola muito resistente. Então você coloca na proporção de meio a meio. Eu fiz a princípio essa primeira mistura, ela nem deu, depois eu fiz uma outra mistura nessa mesma concentração e fui fazendo os reparos. Importante misturar bem. O gesso ele precisa estar bem diluído na cola. Se a tua cola estiver muito concentrada, muito grossa, pode adicionar um pouquinho de água, mas bem pouquinho. Depois de tudo pronto, tudo misturado, eu peguei um pincel, hidratei ele na água, tirei o excesso e aí fui pegando essa misturinha e fui remodelando a imagem. Então fui tocando com esse pincel, com essas gotinhas, eu fui tocando onde estava quebrado e refazendo. O pincel de cerda macia, ele ajuda porque você vai alisando, conforme você vai depositando o gesso na peça, por ser cerda macia, você já aproveita e alisa ele. E eu compro esses pincéis aqui, ó, bem baratinho. As tintas que eu utilizei para decorar foram essas, ó. Acrílica fosca na cor amarelo pêssego para pintar toda a parte de pele. O rostinho, a cabeça, as mãos, o pezinho. Eu passei 2 demãos dessa tinta. A PVA Acrylex na cor cappuccino, eu passei no manto superior. Entre uma demão e outra, eu aguardei 1 hora. E essa Acrylex Betume Colors na cor mahogany, eu passei em todo o manto, no cabelinho e na barba. Para a pintura desse bichinho maior, eu utilizei a cor amêndoa, a tinta acrílica fosca, e misturei um pouquinho de marrom para dar uma quebrada.
Na base da peça, eu utilizei essa tinta da Acrylex, da Chalk Paint, na cor Floresta. Passei por toda a base, esperei secar. Olha que linda que já ficou essa peça, gente. Só tá faltando agora betumar a base. Quando você betuma o local que você utilizou a tinta, você dá uma quebrada na cor, tira aquele brilho. Então, eu utilizei, ó, esse betume da Judéia em cera. Eu gosto muito de utilizar esse porque não precisa diluir. Mas existem várias técnicas para betumar a peça. Eu utilizo inclusive betume líquido, mas com outras técnicas. Então, eu coloquei num recipiente, nesse pratinho que eu deixo para esse tipo de produto, porque ele é a base de solvente, né? Não dá para utilizar betume em bandejinha de isopor, porque acaba furando. Então, eu coloquei uma porçãozinha do betume, um pincel de cerda macia, pincel seco. Eu fui passando somente na base, eu vou aplicando em pequenas áreas. Vou esticando o betume em cera, estico e já vou removendo para não acentuar muito a cor do betume. A intenção é dar uma escurecida, mas não ficar manchado. Eu utilizo paninho, gente, ó, isso daí é um pedaço de camiseta velha que eu deixo para isso. E vou removendo o excesso. Vou fazendo isso por toda a base. Em pequenas áreas, coloco o paninho para lá, em pequenas áreas, ó, vou com o pincel novamente, espalho o betume, estico bem ele, pego o paninho, opa, e retiro o excesso. Vou fazendo isso por toda a peça. Reparem que eu já tinha colado embaixo da peça. Eu gosto que para dar acabamento, eu utilizo feltro, EVA. Nesse caso aí, eu usei o papel, aquele papel que parece de veludo. Eu passei cola branca e colei ele na base. Isso evita da peça riscar o móvel da pessoa, né? E vou removendo. Quando você utiliza o betume em cera, você já está impermeabilizando a peça. Toda peça, depois de pronta, ela precisa ser impermeabilizada. Existem vários produtos para isso. No caso aí, utilizando o betume, não tem necessidade de passar o verniz nessa parte de baixo. Eu utilizei o verniz, que eu vou mostrar para vocês o vidrinho, no restante da peça. Mas na base ficou o betume. Tira o paninho da frente do celular. Olha só. Apliquei, então, já tinha aplicado esse papel embaixo. Eu utilizei a cola branca e recortei os excessos das bordas. Dá um acabamento, né? Fica um acabamento na peça. Sem dúvida nenhuma, o cliente, ele observa esse tipo de cuidado, né? Com a restauração da peça. Para finalizar agora o manto, eu utilizei essa pátina. Essa pátina, gente, ela é da Acrylex, é uma pátina em cera. A cor é ouro iridescente. Com o pincel pituá, eu pego essa cera, pequena quantidade de cera, ó. Dou uma batidinha pegando a cera, retiro o excesso. Nunca vem direto na peça com o pincel encharcado de cera, olha lá. Retiro o excesso e agora eu venho com a mão leve esfumaciando as partes que estão mais altas na peça, que é para dar o quê? Luminosidade. Eu quero iluminar essas partes. Eu gosto que fique essa parte escurecida nessas partes que são mais profundas e no restante eu dou uma iluminada. E aí com o pincel pituá eu vou passando nas partes que eu quero ressaltar a cor, no caso aí desse ouro. Eu passei essa pátina em cera depois que eu apliquei o verniz por toda a peça.
Passei o verniz, esperei secar, apliquei a cera só nos detalhes e a peça está pronta, finalizada. Para impermeabilizar a peça, existem vários produtos. Eu normalmente uso ou a termolina leitosa ou verniz acrílico fosco. No São Francisco eu não usei a termolina. Eu finalizei, depois que eu pintei todo o manto, o rostinho, tudo. Somente a base onde eu passei o betume eu não passei ele. O restante eu usei por toda a peça. E aqui está a peça pronta, toda sequinha. Eu espero sinceramente que a cliente goste. Foi feito o reparo com muita dedicação. Vocês podem ver que ficou imperceptível, ó, não dá para perceber que o pescoço estava todo quebrado. O narizinho, ó, foi possível fazer com aquela misturinha que eu mostrei para vocês. Esse dedinho aqui ele estava quebrado. O rabinho do bichinho aqui, ó, tava quebrado esse finalzinho. O final do manto do São Francisco também faltava pedaço. E aí, com muita calma e dedicação, é possível restaurar assim a imagem. Principalmente quando a imagem tem um valor sentimental. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu prometo no próximo vídeo tentar gravar mais detalhes para facilitar para vocês, mas como eu já te falei, se você tiver dúvida, pode me mandar aqui que eu prometo te responder, esclarecer as dúvidas, caso tenha ficado. Deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar a crescer esse canal cada vez mais. Eu dei uma desanimada aqui na questão do crescimento do canal, mas tem muita coisa para ser mostrado aqui. Beijos e muito obrigado por ficar aqui comigo.